Meditação diária, 8 de janeiro. Crescendo. Nosso estado espiritual é o alicerce de uma recuperação bem-sucedida que oferece crescimento ilimitado. Texto básico, página 50. Quando nossos companheiros comemoram seus aniversários de recuperação, costumam dizer que cresceram em NA. Pensamos, o que isto quer dizer? Começamos a nos questionar se já somos adultos. Examinamos nossas vidas e verificamos que todas as armadilhas da idade adulta estão lá. Talão de cheques, filhos, emprego, responsabilidades. No entanto, internamente, muitas vezes nos sentimos como crianças. Em grande parte do tempo, a vida ainda nos deixa confusos. Nem sempre sabemos como agir. Algumas vezes, ainda nos perguntamos se somos realmente adultos ou se somos crianças que, de alguma forma, foram colocadas em corpos adultos, a quem foram dadas responsabilidades de adultos. Crescimento não é mais bem avaliado por idade cronológica ou pelos níveis de responsabilidade. A melhor medida de crescimento é nosso estado espiritual, o alicerce da nossa recuperação. Se ainda dependemos de pessoas, lugares e coisas para alcançar uma satisfação interna, como crianças que dependem dos pais para tudo, certamente ainda precisamos crescer. Mas, se estamos firmes sobre o nosso alicerce espiritual, considerando que sua manutenção é nossa maior responsabilidade, podemos alegar maturidade. Sob esta base, nossas oportunidades de crescimento são ilimitadas. Só por hoje, a minha maturidade é proporcional à responsabilidade que assumo pela manutenção do meu estado espiritual. Hoje, esta será a minha maior prioridade. Ok, vamos analisar isso. Essa meditação, ela toca num ponto que é, muito comum, né? Muito. É quase universal. A sensação de ser uma fraude. Tipo, por fora, você tem toda a aparência de um adulto, as contas, o trabalho. As responsabilidades, né? Exato. Mas por dentro, a gente se sente uma criança assustada, totalmente perdida. A literatura de NA descreve isso muito bem. Descreve. Fala que a adicção congela nosso amadurecimento emocional. Isso. A gente desenvolve o que o texto básico chama de aptidões bizarras de sobrevivência, mas não aprende a viver de verdade. Então a questão é, como que o programa na prática lida com essa lacuna? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E a resposta que a literatura dá é que é um processo. Não é uma pílula mágica. Certo. A meditação usa essa metáfora do alicerce espiritual. E, bom, um alicerce não surge do nada. Ele é construído. Tem que ter um trabalho ali. Exato. E essa construção começa, na verdade, com uma demolição. A demolição da estrutura antiga. E isso são os 3 primeiros passos. O primeiro passo, admitir a impotência perante a adicção, que a vida ficou incontrolável. Esse é o momento de parar de cavar o buraco, sabe? É reconhecer que a gente chegou no fundo. É o fim daquela fantasia infantil de que, se eu tentar com um pouquinho mais de força, dessa vez vai. E essa fantasia é poderosa, né? É a própria definição de insanidade que o programa fala. Fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Exatamente. Admitir a impotência é, na verdade, o primeiro ato de sanidade. Mas dá um medo danado. É admitir a derrota. Total. E é por isso que o segundo passo vem logo na sequência. Ele diz, viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. E essa parte do viemos a acreditar é genial. Não é acredite agora. Não, é um processo. E para muita gente, como a literatura aponta, esse poder superior no início é o próprio grupo de NA. É algo concreto. Faz sentido. A pessoa entra numa sala, vê outros adictos que estavam no mesmo inferno, ou pior, e agora estão ali, limpos, rindo, vivendo. Aquilo é uma prova. É um poder em ação. É a esperança se tornando visível, palpável. Isso. E aí conecta com o terceiro passo, que é a decisão de entregar a vontade e a vida aos cuidados desse poder. Aí que fica interessante, porque a meditação fala em assumir responsabilidade. Mas o terceiro passo fala em entregar. Parece uma contradição.
como que isso funciona junto na prática? Ótima pergunta. O ponto crucial é entender o que a gente está entregando. Sabe, não é a responsabilidade de agir, de trabalhar. De pagar as contas. Não. A gente está entregando a direção do show. A nossa vontade própria, que a literatura fala, é aquela mentalidade infantil, impulsiva. Eu quero agora. O egocentrismo puro. Exato. Então, entregar essa vontade significa, na prática, fazer uma pausa. Antes de reagir, antes de decidir algo importante. A prática é parar. Só parar. Parar e pedir orientação. Pode ser uma prece, pode ser ligar para o padrinho. É trocar a nosso mapa, que só levou para beco sem saída, por um mapa que funciona. Isso é maturidade. Entendi. E tudo, de alguma forma, gira em torno dessa palavra: crescer. A nossa missão aqui é tentar entender o que isso significa, de verdade, nesse universo. E o que me parece fascinante já de cara é que, segundo essas fontes, o crescimento não começa com um ato de força, tipo, vou tomar as rédeas. É o contrário. Como assim? Começa com uma rendição. O texto do primeiro passo é a base de tudo, né? Admitimos que éramos impotentes perante a nossa dicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. É um paradoxo, né? Totalmente. O crescimento começa quando você admite a derrota. É contraintuitivo. Minha primeira reação a um problema seria tentar controlar com mais força. Então, como é que se sai desse ponto de impotência para o tal do crescimento? A meditação que você leu no início... A de 8 de janeiro. Isso, ela diz que nosso estado espiritual é o alicerce de uma recuperação bem-sucedida que oferece crescimento ilimitado. Essa ideia de alicerce espiritual pode soar meio abstrata, né? Pode, mas não é. Não estamos falando de religião, necessariamente. Certo. Pelo que as histórias nos mostram, esse alicerce é construído com coisas muito, muito concretas, dia após dia. É sobre substituir a base instável da adição por uma nova base de honestidade, de confiança. E começa pequeno. Pequeno como? Tem uma das histórias pessoais que me marcou muito. A de um membro que estava completamente perdido e o padrinho dele, que é tipo um mentor, né? Disse algo ridiculamente simples pra ele. O que foi? Não use só por hoje e vai ver como as coisas clareiam. Só por hoje. 24 horas. Exatamente. E a partir dessa microdecisão repetida todo dia, ele começou a reconstruir tudo. A confiança da família, um trabalho, um novo propósito. O tal crescimento ilimitado não foi uma explosão, sabe? Foi um tijolinho por dia. Entendi. Um tijolo por dia. Mas e o passado? A bagunça toda que ficou para trás. Imagino que não dá para só ignorar e seguir em frente. Uma coisa que me chamou a atenção nos textos foi a honestidade brutal que eles exigem sobre isso. Sem dúvida. E isso nos leva direto ao quarto passo do programa. Que é? Basicamente, o compromisso de fazer um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Pensa no que isso significa. Olhar para tudo, sem filtro. Destemido é a palavra-chave aí. Soa apavorante. E uma das histórias descreve isso de um jeito muito visceral. A pessoa diz: pude encarar todo o lixo e começar a reconhecer o que havia de bom em mim. É muito forte, né? Muito. E continua: não tinha medo de crescer e de ir adiante. Uau! Encarar todo o lixo, que imagem! É como se, para plantar algo novo, você precisasse primeiro limpar o terreno, por mais que doa. E esse é o ponto crucial. Ninguém faz essa limpeza sozinho. Seria, nossa, quase impossível. O vício isola, né? Mas a recuperação, como as fontes deixam muito claro, é um processo comunitário. Em grupo. Isso. O livro Viver Limpo afirma isso categoricamente. Nossa recuperação é baseada em relacionamentos. O crescimento não acontece no vácuo. Faz todo sentido, porque nessas relações, nessas partilhas em grupo, a pessoa deve perceber que o lixo dela não é tão único assim, né? Exatamente. Ela se vê na história do outro. Quebra o isolamento. Quebra totalmente. A pessoa ouve o outro e pensa: nossa, eu não sou o único que sentiu isso, que fez aquilo. Essa identificação cria empatia, confiança, um ambiente seguro para ser honesto. E é nesse ecossistema que a transformação se solidifica. Certo.
Então, se a gente juntar todas essas peças, crescer nesse contexto não é um destino, uma linha de chegada. Não mesmo. Parece mais um processo contínuo, quase como um músculo que tem que ser exercitado todo dia. Um processo que é alimentado por uma decisão diária, pela coragem de encarar o passado e, talvez o mais importante, pela conexão com outras pessoas. Perfeito. É isso. E observando o material como um todo, isso me leva a uma última reflexão. Os textos sugerem que o ápice desse crescimento todo é quando a pessoa consegue sair de uma vida focada no próprio umbigo, sabe? E ir para uma vida de serviço, dedicada a ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo que ela passou. E a pergunta que fica é: o que isso revela sobre a natureza humana? Que o crescimento pessoal mais profundo, mais verdadeiro, parece estar totalmente ligado ao ato de se doar e ajudar o próximo. A complacência é um dos maiores perigos. Então, quais são as ferramentas práticas do dia a dia para essa manutenção? Bom, manutenção é feita com ações diárias. E para isso servem os passos 10, 11 e 12. O 10º passo é como se fosse um check-up diário. Um inventário contínuo. Isso. Diz pra gente continuar fazendo o inventário pessoal e, quando estivermos errados, admitir prontamente. Na prática, é olhar para o seu dia. Onde eu fui egoísta, desonesto, medroso. E o objetivo não é se chicotear, né? De jeito nenhum. O objetivo é limpar a casa. Uma meditação de Enéas fala que, se a gente não cuida disso, pequenas dores se transformam em desapontamentos profundos. É tirar a pedrinha do sapato antes que ela faça uma ferida. E isso combate diretamente a imaturidade de culpar os outros, né? É assumir a responsabilidade pelas nossas ações. Totalmente. E o 11º passo? A prece e a meditação. Como elas entram nessa manutenção? O 11º passo é a nossa ferramenta de alinhamento. Ele sugere que a gente procura melhorar nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebíamos. E a parte principal que a gente pede, né? Exatamente. A gente não pede para ganhar na loteria. A gente pede duas coisas: conhecimento da sua vontade e forças para realizar essa vontade. Clareza e coragem. Perfeito. Clareza e coragem. A gente para de tentar forçar o universo a fazer o que a gente quer, que é uma atitude bem infantil, e tenta se alinhar com princípios maiores. Essa distinção é tudo. É sair da lista de desejos e ir para uma busca por direção, o que me leva a outro ponto da meditação. Ela contrasta essa base espiritual com a dependência de pessoas, lugares e coisas, e descreve essa dependência como infantil. Muita gente chega na recuperação assim, né? Com relacionamentos super codependentes. Sim, com uma necessidade desesperada de validação externa. Como que o programa ajuda a fazer essa transição de uma dependência que destrói para essa confiança espiritual? O programa é brilhante nisso. Ele não elimina a nossa necessidade de conexão, ele a transforma. Ele troca uma dependência doentia por uma interdependência saudável. E como isso acontece? A principal ferramenta para isso é a relação com um padrinho ou madrinha. No início, é normal a gente se apoiar muito nessa pessoa. Sim, quase como uma muleta. Exato. Mas o papel do padrinho, como a literatura deixa claro, não é ser nosso gerente ou terapeuta. O papel dele é nos guiar através dos 12 passos. O objetivo é que a gente aprenda a andar com as próprias pernas. Isso. O objetivo final é usar essa orientação para construir a nossa própria relação com um poder superior. O padrinho mostra o caminho, mas não carrega a gente no colo. E o grupo? O texto básico fala tanto da importância da irmandade, como o grupo ajuda a curar essa dependência emocional. O grupo é o nosso laboratório. É onde a gente pratica se relacionar de um jeito novo. Sem ser na base do interesse, né? Exatamente. Na dicção ativa, muitos de nós tínhamos relacionamentos que eram transacionais. Era sobre o que a gente podia tirar do outro. Nas salas de Ená, pela primeira vez, a gente experimenta o que a literatura chama de amor incondicional. Você partilha seus piores defeitos, seus maiores medos e recebe identificação, aceitação. Nossa, isso é muito poderoso. É transformador. Tem uma história no texto básico de uma mulher que recaiu depois de anos limpa.
Ela voltou para a reunião esperando ser julgada, humilhada. Ei, E, nas palavras dela, ela foi recebida com nada além de amor. Essa experiência de ser aceita como você é, com defeitos e tudo, isso cura, começa a preencher aquele vazio que a gente tentava preencher, com droga ou com aprovação. constrói uma autoestima de verdade. Sim, e isso é o antídoto para a dependência emocional. Então, juntando as peças, o crescimento em Einá não tem a ver com idade ou com ter um emprego. É uma mudança interna radical. É sair do egocentrismo para uma vida guiada por princípios. Mas caramba, isso exige muita coragem. Sim, e coragem não é não ter medo, né? É agir apesar do medo. E os passos nos dão essa estrutura para ação corajosa. Como no quarto e no quinto passos. Exatamente. O quarto passo nos pede para fazer um inventário destemido e minucioso. É a primeira vez que a gente se propõe a olhar para o nosso passado sem filtro, sem culpar ninguém. Dá um pavor só de pensar. Sim, é como abrir um porão que está trancado há anos, sem saber o que vai encontrar. E aí o quinto passo ainda aumenta o desafio. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Por que contar para outra pessoa? Por que isso é tão crucial? Porque o segredo vive na escuridão, no isolamento. A vergonha que consumia a gente era alimentada por aquela crença de que eu sou o pior de todos. Se alguém soubesse quem eu sou de verdade, me abandonaria. O quinto passo quebra esse isolamento. Quando você partilha seu inventário com outra pessoa e essa pessoa te olha com compreensão, acontece uma mágica. A vergonha perde o poder. Ela se dissolve. A literatura diz que no final do quinto passo, a gente sente uma sensação de liberdade. É a liberdade de não precisar mais se esconder. É o momento em que a criança assustada que vivia dentro do adulto finalmente sai para a luz e vê que não está sozinha. Isso é crescimento. É parar de viver uma mentira. A conversa de hoje nos leva a pensar sobre crescimento de um jeito bem diferente, né? A meditação propõe que a maturidade se mede pela responsabilidade com o nosso estado espiritual e não com coisas externas. Isso é uma virada de chave completa e levanta uma questão para o dia de hoje. Se o crescimento não é medido por conquistas que os outros podem ver, mas por uma mudança interna, qual seria uma pequena ação hoje, talvez totalmente imperceptível para os outros, que representaria um verdadeiro passo em direção a essa maturidade espiritual? Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto? Só por hoje? Funciona!